Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao 38º dia do nosso devocional e hoje nós vamos falar sobre verdade. O que é verdade? Oséias capítulo de número 4, no versículo de número 6, vai dizer o seguinte: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, ou em outras versões diz: o meu povo perece pela falta de conhecimento. O texto vai continuar dizendo que uma vez que nós rejeitamos o conhecimento de Deus, Ele também nos rejeita como sacerdotes. Uma vez que nós se esquecemos da lei de Deus, Ele também se esquece dos nossos filhos. Então, o texto está dizendo exatamente sobre a falta do conhecimento que Deus deu, a falta do conhecimento que Deus dá, a falta do conhecimento das leis de Deus. Eu posso perguntar para você, quem tem Bíblia? Quem tem uma Bíblia em casa? Você tem Bíblia? Você não tem? E muita gente vai dizer, eu tenho a Bíblia. E aí eu tenho a afirmação de dizer que a Bíblia é a verdade. Ponto. A Bíblia é a verdade. É a verdade que precisamos conhecer. A Bíblia é a lei de Deus na sua plenitude, completa, do começo ao fim. É óbvio, eu não quero deixar claro que a Bíblia não é para ser seguida completamente do começo ao fim, porque a gente tem contextos, a gente tem épocas, a gente tem coisas ali que obviamente eram para épocas, eram para tempos, e hoje nós estamos no tempo da graça, hoje nós estamos no tempo onde Jesus cumpriu a lei e os profetas e nos trouxe diferentes posicionamentos na vida e diferentes formas de viver. E é por essas métricas que nós vivemos, aquilo que Jesus trouxe e que os apóstolos continuaram e que Jesus trouxe baseado no Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento mostra para nós como vivermos, onde o Antigo Testamento é a base e foi a profecia para o Novo. Certo? Então, ambas as partes da Bíblia são importantes e precisamos estudá-las. E aí, Jesus, no capítulo de número 8 do Evangelho de João, no versículo 31 e 32, Jesus vai dizer assim: e Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, ou seja, as pessoas que creram nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu perguntar sobre a Bíblia, e você tiver a sua Bíblia, você tem a Bíblia na sua casa, você tem a Bíblia na sua estante, você tem a Bíblia quando você vai para a igreja, você tem a Bíblia no seu celular. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim. A Bíblia, então, é a verdade? Sim. A Bíblia, então, liberta? Não. Você fala assim: nossa, seu herege. Porque você ter a Bíblia não te faz conhecedor dela. O fato que liberta é a verdade, é conhecer a verdade. O que liberta é o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus e permanecer nessa palavra. Ter uma Bíblia na sua casa, mas não lê-la, de nada vale, não te liberta, não te faz mais crente, não te faz cristão. Ter uma Bíblia em casa e não ler é o mesmo que ter a chave da prisão, mas continuar preso, continuar encarcerado. Você ter a chave dos grilhões da sua vida, mas você decidir permanecer com eles. É simplesmente ter a liberdade, mas decidir permanecer escravo. E o conhecimento que a Bíblia está falando aqui não é o conhecimento das leis dos homens, não é o conhecimento das ciências, não é o conhecimento das coisas do mundo. Porque a verdade no mundo está toda maculada, está toda tingida de preto. A verdade no mundo é totalmente absurda. Hoje você tem tantas provas de que tem uma indústria fazendo atrocidades e as pessoas ainda chamam de teoria da conspiração. Tantas coisas sendo provadas. Tem agora uma situação de mais de 3 milhões de páginas, vídeos, fotos, provas concretas de que tem toda uma indústria de pecado e de
malignidade, sacrifícios humanos, etc e tal. E tem gente que não acredita ainda. Tem gente, porque as pessoas estão cegas. A verdade, de acordo com o mundo, como diz a própria palavra, o mundo jaz no maligno. Tudo que você imaginar a respeito do mundo pode estar maculado de alguma forma com pecados humanos, e ali a verdade está toda misturada com mentira, com omissões. Então não é desse conhecimento que a Bíblia está falando. É sobre o conhecimento da palavra. A nossa vida precisa estar baseada, pautada, precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Porque é essa palavra que, uma vez que obedecemos ela, somos discípulos de Jesus. E uma vez sendo discípulos, vamos conhecer a verdade. E essa verdade nos liberta. Jesus vai continuar o texto de João 8, falando com aquelas pessoas, e ele vai dizer: vocês têm que entender que vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus e permanecessem fiéis na palavra dele, naquilo que ele disse, o Filho iria libertar vocês. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a gente volta naquilo que já falamos aqui no nosso devocional outras vezes, que Jesus Cristo, ele é a própria palavra. E uma vez que conhecemos a palavra, conhecemos Jesus. E Jesus, que é o Filho, vai se manifestar em nós. Vai se manifestar para nós, através do Espírito Santo. E ali somos libertos, é uma progressão. Ou seja, abrir a Bíblia um dia, ler ela, não vai ser suficiente. Ser cristão por uma semana não é suficiente. Precisamos ter vida, propósito, intencionalidade em conhecer essas escrituras, para que então as coisas comecem a fluir dentro de nós. Precisamos viver e experimentar o Evangelho. E essa progressão vai nos libertando dia após dia das algemas desse mundo. E aí é onde nós começamos a dizer que diminua eu para que ele cresça. Que diminua as minhas vontades para que ele cresça. Que eu negue a mim mesmo. Tome a minha cruz e siga-o. E fazendo isso nós vamos conhecendo ele mais. E a cada dia que conhecemos mais ele se revela a nós. Mais conhecemos ele e mais somos libertos. Então o chamado nesse vídeo de devocional é para que você venha viver a palavra dele. Venha experimentar a palavra dele. Venha conhecer efetivamente a palavra de Deus. Estude, se debruce, se dedique. Ore, jejue, se consagre, tenha relacionamento com Deus. E aí então, esse relacionamento vai te libertando dia após dia, vai te transformando dia após dia naquilo que Deus deseja que você seja, na pessoa que Deus quer que você seja, que é uma pessoa mais de acordo com ele, com a vontade dele. E a vontade do Senhor é essa: conhecer a verdade, obedecer a palavra e se parecer mais com ele, dia após dia. Fique com Deus, Deus te abençoe, curte, compartilhe, comenta e até amanhã, no nosso 39º dia. Deus te abençoe, tamo junto.